Olá, amigos do Central do Esporte. A história das Copas de hoje fala sobre a Copa de 1970 no México. O nosso tricampeonato em meio a um mundo marcado pela Guerra Fria, ainda mais forte entre os Estados Unidos e a União Soviética, além das ditaduras pela América Latina e pelo fim do racismo. Para frente, o Brasil foi o lema que eternizou a postura que ia muito além do futebol. Era uma questão de Estado, que fazia uma verdadeira propaganda do Brasil enquanto país. Brasil, ame ou deixe-o, era outra ideologia imposta a todos que eram contrários ao regime militar instaurado desde 1964. A situação brasileira, aliás, era delicada no que se refere aos direitos humanos. O ato institucional número 5 cerceou a cidadania e acirrou a apreensão e a tortura como método para uso político-social. A conjuntura do maio de 68 ainda estava presente na mudança da postura da sociedade. Longe da América, movimentos sociais de luta contra o racismo ganham projeção, assim como as lutas por igualdade de gênero. A guerra do Vietnã atravessava seu momento mais problemático. Ainda assim, a Copa do Mundo foi um sucesso no campo. Vale ressaltar aqui que os interesses patrióticos ufanistas do governo militar definiram até quem deveria ser o treinador da seleção, indo contra João Saldanha, acusado de ser comunista, e preferindo o jovem Zagallo, que atenderia aos ditames do governo. Outro aspecto importante a ser destacado foi a reação da FIFA contra o futebol violência das Copas anteriores. A entidade redefiniu algumas regras. Uma delas foi a possibilidade de substituir até 2 jogadores durante a partida, além do goleiro. Outro destaque foi a introdução dos cartões coloridos, amarelo e vermelho, para indicar transparência a quem acompanhava os jogos no campo e pela televisão. Inclusive, essa foi a primeira Copa transmitida em cores, mas o Brasil teve que acompanhar em preto e branco mesmo. Ao mesmo tempo, a FIFA visava ampliar a divulgação do futebol pelo mundo, tanto que 75 seleções participaram das eliminatórias, com a inclusão da África e da Ásia e das Américas Central e do Norte. A equipe brasileira, comandada por Zagallo, contava com jogadores de grande prestígio nacional e internacional, como Pelé, Tostão, Rivelino, Gerson, Jairzinho, Carlos Alberto Torres e o gremista Everaldo. Na fase de grupos, vencemos todos os jogos. Uma virada de 2-1 sobre a Tchecoslováquia, jogo em que Pelé tentou fazer um gol chutando a bola do meio do campo e que deu origem à expressão "o gol que Pelé não fez". A Inglaterra, atual campeã do mundo, também enfrentou o Brasil na fase de grupos. Nesse jogo, vencido com gol de Jairzinho, ocorreu a antológica defesa de Gordon Banks, em uma hábil cabeçada de Pelé. O lance ficou marcado para a história das Copas como a mais fantástica defesa de todos os tempos. O Brasil seguiu sua trilha de sucessos em Guadalajara. Após vencer o Peru, que era treinado pelo brasileiro Didi, nas quartas de final, a seleção brasileira enfrentou na semifinal um tradicional adversário, a forte seleção uruguaia de Anchieta e Luiz Cubija, que inclusive abriu o placar da semifinal. Mas o Brasil conseguiu virar a partida para 3-1. Enquanto isso, na outra semifinal, alemães e italianos fizeram o chamado jogo do século. Após a igualdade em 1-1, as equipes protagonizaram um delirante confronto de muitos gols na prorrogação. Os italianos acabaram vencendo por 4-3 o time alemão, que teve o capitão Franz Beckenbauer, inclusive, atuando com uma tipóia no braço por conta de uma lesão. A grande final da Copa foi realizada no Estádio Azteca, na cidade do México. Brasil e Itália fizeram uma partida disputada no primeiro tempo, que acabou 1-1. Mas depois do intervalo, o show brasileiro contagiou o estádio, misturando a festa mexicana com o talento dos brasileiros. A goleada de 4-1 com gols de Pelé, Gerson, Jairzinho e o golaço de Carlos Alberto Torres presenteou o Brasil como a primeira seleção tricampeã do mundo de futebol. Jairzinho, que ficou conhecido como o furacão da Copa, marcou gols em todas as partidas, mas o artilheiro dessa edição foi Gerd Müller, com 10 gols. Zagallo tornou-se a primeira pessoa campeã de Copa, tanto como jogador quanto técnico. E Pelé tornou-se o primeiro e único jogador a vencer 3 edições de Copa do Mundo. Com o título, o Brasil ficou em definitivo com a taça Gilles Rimet, taça que seria roubada e derretida em 1983. Na volta ao país, a seleção foi recebida pelo presidente Médici, que associou o sucesso no campo com a situação política vivida pelos brasileiros na época. Brasil tricampeão do mundo,
Itália de Bonicenha em segundo, Alemanha Ocidental em terceiro e Uruguai em quarto foram os melhores classificados na Copa de 1970. Bom, amigo Central do Esporte, esse foi o História das Copas de hoje. Até a próxima!